E aí a gente construiu a ideia de que aquilo que Deus falou para você não pode passar pelos filtros dos seus limites. O que normalmente a gente faz. Né? Deus fala comigo, aí eu olho para a minha condição e pego o que Deus falou e vejo se cabe. E aí no final eu vou dizer, não, Deus falou um negócio aqui que sem chance. Deus falou que vai acontecer tal coisa, olha a minha condição. Foi mais ou menos o que aconteceu no chamado de Abraão. Então Deus chama ele, já avançado em idade, com uma mulher estéril, e fala que ele vai ser pai de multidões. Aí ele pega o que Deus falou e passa pelo filtro dele. Ele fala assim, não cabe. O Senhor se equivocou em alguma ponta. Será que o Senhor não chamou a pessoa errada? Um anjo fez uma confusão lá com os documentos, entregou para o Senhor, e aí o Senhor leu só, sem conferir, sem fazer uma checagem dupla, um double check. O Senhor olhou ali e falou, não, rapaz. Então tem alguma coisa errada, porque o Senhor está dizendo que eu vou ser pai. A minha esposa é estéril. Como é que vai ser? Ele chega até, inclusive, a entender essa proposta de Deus, esse projeto de Deus a partir de outra perspectiva, que aí ele vai lá, pega a escrava da esposa para poder ter um filho com ela. De tanto que ele entendeu errado isso. Mas por quê? Porque ele pegou o que Deus disse e ele submeteu ao seu filtro, ao filtro das suas limitações. Então a gente está aprendendo, nesses últimos tempos, a ressignificar as compreensões. Então, salvação não é uma coisa que a gente está preocupado aqui. Amém? Porque se você estiver preocupado com a salvação, você já se perdeu. Porque Jesus vai dizer que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então, se você está preocupado em se salvar, você já se perdeu. Então, salvação não é uma preocupação nossa, porque a gente entende que salvação é uma obra exclusiva de Jesus. Jesus veio ao mundo, Deus que se fez carne, verteu todo o seu sangue, entregou toda a sua vida para nos salvar. Então, salvação é um ministério exclusivo de Jesus e a gente parte do princípio, do pressuposto de que nós estamos salvos. Jesus nos salvou. Então, não é uma preocupação nossa, por isso que salvação não é o fim. A gente não está aqui buscando ser salvo. A gente está aqui porque entendeu que nós somos salvos e agora a gente está buscando significar essa salvação. E a gente não está aqui também para poder ouvir o que Deus disse para a gente e filtrar o que Deus disse para a gente a partir do extrato da conta bancária que a gente tem. Senão, rapaz, se você filtrar o que Deus te falou a partir do saldo do Itaú, você está perdido. Você vai falar, não vai dar mesmo. Se você filtrar o que Deus disse que faria em você a partir da condição que você tem, esquece. Então, todo o nosso esforço aqui é para ressignificar as coisas. E hoje eu quero compartilhar com você uma ideia da gente ressignificar cruz. Entender o seu significado e ressignificar isso na cabeça da gente. Ressignificar na cabeça da gente o que é cruz. E por que eu acho interessante a gente ressignificar isso? Porque a cruz, ela é um instrumento de tortura usado pelos romanos para poder punir os piores bandidos daquela época. As pessoas que cometeram os maiores ilícitos, as pessoas que cometeram os maiores crimes são punidas com a cruz. Então a cruz é uma forma muito eficiente de punir pessoas muito ruins. A cruz não foi uma invenção exclusiva para Jesus. Muitas outras pessoas foram crucificadas antes de Jesus e muitas outras pessoas foram crucificadas depois de Jesus. Jesus foi só, na história, ele é só mais uma pessoa crucificada. A cruz é uma punição para alguém que cometeu um ilícito muito grande. E aí a gente acaba ficando com medo da cruz. A gente acaba ficando com medo porque aí a gente acaba tendo a compreensão de que a cruz é um instrumento de destruição. De que a cruz veio para destruir a gente. De que a cruz veio para acabar com a gente. Porque na nossa cabeça a cruz é um instrumento de punição e Jesus foi punido pela cruz. E aí nós vamos construir a ideia de que, Jesus morreu e ao morrer, então ele resolveu esse problema de punição, ele foi punido. A gente costuma dizer, inclusive na ministração da ceia, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí a gente acha que o sangue de Jesus nos livrou da cruz.
eu vou dizer para você uma coisa. Quando Jesus foi tratar desse assunto, quando Jesus foi tratar do assunto da cruz, ele disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vamos ler isso? Está lá em Mateus capítulo 16. Por favor. Mateus capítulo 16, versículo 24. Opa, hoje está cheio. Eu fui pegar água, achei café, fiz a conta, com certeza vou no café. Mateus 16, 24. 16, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Eu vou ler para a gente entender aqui. O que Jesus falou a respeito de cruz? Vamos lá. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, guarda uma coisa que eu vou te falar no seu coração, por favor. O sangue de Jesus não livrou você da cruz. O sangue de Jesus preparou você para esse momento. O sangue de Jesus prepara você para a cruz e não livra você da cruz. O sangue de Jesus livra você da condenação. O sangue de Jesus livra você da morte eterna. O sangue de Jesus não livra você da cruz, porque a cruz é parte do caminho de todo cristão. A gente aprendeu a temer a cruz e não entender a cruz. Então a gente tem medo que a cruz nos destrua, mas a gente não entende que a cruz nos significa. A cruz é o significado. A cruz é o que vai significar a sua vida e a sua peregrinação com Deus. A cruz é o que vai trazer sentido para você. Então o objetivo não é livrar você da cruz. O objetivo é fazer você passar por ela. Então entenda uma coisa, assim, olha que interessante. Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele passou pelo processo da cruz. E a gente entende isso só como uma maldição, uma tortura, alguma coisa nesse sentido. Entenda o processo pós-cruz. Jesus ressurreto. A nova criação, a nova criatura. Então é um processo necessário que vai trazer no final uma nova pessoa, que vai trazer no final um novo ser, que vai revelar aquilo que está dentro de você, que vai significar o que está dentro de você. Então a cruz não é um instrumento de morte, a cruz é um instrumento de vida. Significa, gente, vai trazer sentido pra gente, vai trazer significado pra gente. Amém? O sangue de Jesus não livrou você da cruz. O sangue de Jesus preparou você para esse momento. Preparou porque, caso contrário, você não teria nem o que entregar. A cruz era uma obrigação de todos nós. A morte era uma obrigação de todos nós. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então toda a humanidade, todo ser humano carregava sobre si essa condenação, a condenação da morte, o jugo da morte. Tudo isso estava sobre nós. Então, Jesus, o Filho de Deus, quando vem ao mundo, sem cometer um único pecado, voluntariamente, ele assume o nosso lugar. Voluntariamente, ele se entrega. E eu abro um parênteses aqui para uma reflexão, por favor. Toda oferta para Deus precisa ser voluntária. Todo sacrifício precisa ser voluntário. Se alguém precisar arrancar alguma coisa de você, aquilo que você está entregando não é louvor.
que louvor não é arrancado, louvor é entregue. Ou é espontâneo ou não é louvor. Às vezes a gente acha que Deus precisa arrancar da gente, né? Fala, não, eu até quero ser uma pessoa melhor, mas assim, só se for ali no fogo, na prova. Deus precisa arrancar. Você está arrancando de você, então não é espontâneo, não é louvor. Todo louvor é espontâneo. As pessoas achavam que estavam matando Jesus. As pessoas criam nisso. Jesus foi capturado ali à força. Imagina, assim, ele estava foragido ali, escondido. Os policiais romanos todos atrás dele, uma leva de gente procurando e ele ali escondido. Aí, numa falha de planejamento, ele errou um passo, pá, encontraram Jesus ali. E aí, rapaz, força policial, todo mundo ali prender, ele resistiu à prisão, foi uma coisa assim, aí levaram ele para a cruz forçado. Foi assim que aconteceu? Ele definiu isso de um jeito muito lindo. Ele falou assim, ó, a minha vida ninguém tira de mim. Eu voluntariamente a dou. Jesus não foi forçado. Não arrancaram isso dele. Não o obrigaram a isso. Não teve nenhuma obrigação. É uma entrega voluntária. E tudo que significa a nossa vida é entrega voluntária. Porque se a gente precisar arrancar do ser alguma coisa, isso não é louvor. Se precisar ser a força, forceps, não é louvor. Então Jesus voluntariamente tomou o nosso lugar. Voluntariamente ele assumiu essa posição. Voluntariamente ele entregou a sua vida. E quando Jesus entrega a sua vida voluntariamente, assume o meu lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que ele cravou na cruz a cédula de dívida que era contrária a mim. É como se ele tivesse pego o meu boleto, que compromete a minha vida, e ele cravou aquele boleto na cruz, deixando o mais alto possível, para que todos vissem que a dívida foi paga. Então, toda dívida que era contrária a nós, ele pagou naquela cruz. E quando Jesus paga aquela dívida na cruz, agora a obrigação que eu tinha de pagar deixa de existir. Eu não sou mais obrigado a pagar. Eu não sou mais obrigado a entregar a minha vida. Eu não sou mais obrigado a morrer. Porque Jesus pagou a dívida. Jesus venceu a morte exatamente para que esse favor imerecido alcançasse todos nós. Então eu não sou mais obrigado a pagar essa dívida. E aí é o que entra a beleza de tudo. Agora que eu não sou mais obrigado a pagar essa dívida, finalmente eu posso ser como Jesus. E voluntariamente assumir essa posição. Porque agora não tem mais obrigação, agora é voluntário, agora é uma entrega voluntária. Então eu não sou mais obrigado a ir para a cruz porque eu sou um criminoso, mas agora voluntariamente eu posso assumi-la, porque eu sou um filho obediente de Deus e quero ser como Jesus. E se eu vi Jesus fazendo isso, eu vou e faço a mesma coisa que ele fez. Eu vou pelo mesmo caminho que ele foi. Voluntariamente eu entrego a minha vida. Então a cruz de Jesus, a cruz que nós temos para viver, o processo que a gente tem para viver, ele não é extinguido com o sangue de Jesus derramado. Ele é significado. A ressurreição, a transformação, tudo isso, todo esse processo que Jesus viveu, ele viveu pós-cruz. Então a cruz não é um instrumento que te mata. A cruz te significa. E a gente precisa desse significado. A gente precisa entender o teor do sacrifício. Do sacrifício que nós fazemos uns pelos outros, do sacrifício que nós fazemos pela comunhão, do sacrifício que nós fazemos pelo louvor, por tudo que a gente está vivendo aqui. A gente precisa entender o teor desse sacrifício. Hoje, cruz pra gente, fica tranquilo que ninguém vai pendurar você, vai pregar suas mãos, fica tranquilo. Pelo menos não aqui no Brasil. Pelo menos não agora. Fica tranquilo, fica sossegado. A cruz é um processo de regeneração, de significado.
A gente não precisa ter medo disso. Então a gente está encarando, e olha só que coisa, a gente está encarando, às vezes, o nosso momento aqui, por isso que é um instante de ressignificar, que a gente às vezes está encarando esse momento aqui como a forma da gente pedir a Deus que nos livre disso. Se a gente for reparar as nossas orações, a nossa oração é sempre: Senhor, livra-me da cruz. Livra-me dos momentos difíceis, complexos. Livra-me disso. A gente está usando o momento que a gente tem de significar a nossa vida para pedir a Deus que nos livre do momento que vai significar a nossa vida. Entendeu? E aí a gente vai lá e bota o sangue, porque o sangue de Jesus te preparou exatamente para esse momento. O sangue de Jesus te preparou para você viver as dificuldades e os desafios intensos da vida e sair do outro lado como alguém ressurreto, cheio de glória. Jesus, ao ressuscitar da cruz, ele sai cheio de glória, ressurreto. E isso, para mim, tem sido um grande desafio e tem sido um desafio, inclusive, compartilhar sobre isso. Compartilhar sobre isso é desafiador, porque compartilhar sobre isso vai exatamente, literalmente, contra uma compreensão que a gente tem de que Deus vai nos safar de tudo. De que Deus vai nos livrar de tudo. Então a gente está pedindo para que Deus nos livre daquele momento que Ele mesmo preparou. E tudo bem, isso é uma questão de humanidade, isso é o ser humano. Jesus, há 2 minutos antes da cruz, ele está ali no Monte Getsemane, ali respirando fundo. Rapaz, o trem vai ficar difícil. Aí sabe qual a oração que ele faz? Ele vai falar assim, ó: Pai, se possível for, ele dá a última cartada ainda, se possível for, livra de mim, afasta de mim esse cálice, me livra desse momento. Só que por um instante ele para ali, mas peraí, também que não seja como eu quero. Que todavia seja feita a tua vontade. E qual foi a vontade de Deus? Foi livrar ou foi enfrentar? Então a gente pode até, em algum momento, titubear um pouco e falar: ah, meu Deus, se for possível, me livra desse trem aqui. Mas é aquilo que vai te significar. Então a gente está pedindo em nome de Deus que Deus nos livre de um plano que é dele mesmo. Então tudo isso aqui, todo o desafio que você está vivendo, meu irmão, e se a gente for parar aqui um instante, a gente tinha que separar uma semana corrida, sem fazer nada, só para a gente falar de problemas, de conflitos e de desafios. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um desafio maior do que o outro para contar. Cara, sofrimento, dores, luto. Rapaz, difícil, treta. Pensa nas dificuldades assim, que você fala: meu Deus, de onde vem tudo isso? Que dor, que angústia. E aí a gente dobra o joelho e fala: Senhor, me livre. E aí eu posso ver Deus dizendo assim: não, isso vai te significar, não é para te livrar. Isso é o que te significa. Não fuja da sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então siga-me com a sua cruz, eu não vou te livrar dela. Porque ela vai significar você. Aí você pode apelar para o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus te preparou exatamente para isso. Para você viver esse momento, para você viver esse desafio, para você passar por essa hora, pela hora da angústia. E a hora da angústia é que vai trazer à tona, são as dores de parto, que vai trazer à tona a revelação plena, a integridade plena do que o Evangelho quer de nós. É a pessoa formada. A pessoa formada pós-cruz. Então a cruz não é um instrumento que vai destruir você. Cruz não é destruição. É significado. Sentido. E, meu irmão, a gente está sofrendo por falta de sentido. Por falta de significado. Você pode achar que é por falta de dinheiro, que é por falta de recurso, que é por falta de reconhecimento. E, se eu tivesse um marido melhor, se eu tivesse uma mulher melhor, se eu tivesse filhos melhores, se eu tivesse um emprego melhor, se eu morasse num bairro melhor, se eu tivesse...
se eu tivesse amigos melhores. É bobagem, você está sofrendo do mesmo jeito, porque o nosso sofrimento é exatamente falta de significado e a cruz vem para significar a gente. E quando você passa pelo processo da cruz que te significa, então você não vai precisar de um marido melhor, você que vai ser uma esposa melhor para o marido que você tem. Você não vai precisar de uma mulher melhor, é você que vai ser um marido melhor para a mulher que você tem. Você não vai precisar de filhos melhores, você que vai ser um pai melhor para os filhos que você tem. Você não vai precisar de amigos melhores, você que vai ser um amigo melhor para os amigos que você já tem. Você não vai precisar de um emprego melhor, você que vai ser um funcionário melhor no emprego que você já tem. Porque vai significar você. E aí você vai entender que a responsabilidade não está do lado de fora, a responsabilidade está do lado de dentro. Que todo o meu entorno pode ser perfeito e se eu for imperfeito, lascou. Todo o meu entorno pode ser extremamente organizado, mas se aqui dentro estiver desorganizado, não adianta. Você pode orar e ter um emprego melhor. Você pode ter um emprego melhor, uma casa melhor, uma família melhor, mulher melhor, marido melhor, do jeito que você acha que merece. Você pode ter tudo melhor do jeitinho que você sempre sonhou. Se você não for a pessoa que Deus quer que você seja, se você não passar pelo processo que te significa, nada daquilo vai fazer o menor sentido. Ele resume uma parte, né, irmão? A verdade, na verdade, vos digo. Eu, a minha palavra, creio naquele que me enviou, tenho a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da mão para ela. É a forma como isso significa você. É a forma como isso resolve você. É a forma como isso encontra você. A cruz era um instrumento de tortura, usada para torturar os piores criminosos da época, do momento. Mas para a gente agora, na pedagogia do Evangelho, a cruz é o que significa a nossa vida. Jesus, o sangue de Jesus derramado no Calvário, trouxe para você a condição de finalmente, de maneira voluntária, poder entregar tudo de si, poder entregar toda a sua vida. Voluntariamente. Voluntariamente. Nada mais aqui é obrigado. Nada mais aqui é obrigado. Jesus não te obriga a nada. Deus não te obriga a nada. Você pode ficar tranquilo. Você não é obrigado. Eu sou obrigado a ir para a igreja. Eu sou obrigado a aceitar Jesus. Eu sou obrigado a me batizar. Eu sou obrigado a cantar no louvor. Eu sou obrigado a fechar os olhos na hora da... Você não é obrigado a absolutamente nada. Porque Deus não quer arrancar de você alguma coisa. Ele quer significar você para que todas as suas entregas sejam voluntárias. Para que todas as suas entregas sejam espontâneas. E se não for espontâneo, se não for fruto de espontaneidade, o que você está oferecendo não é oferta, não é louvor, não é adoração. Toda adoração é voluntária. Então, gente, o meu desejo, acho que a gente precisa ressignificar muitas coisas, né? E o meu desejo é que a gente consiga ressignificar cruz. Ressignificar a cruz. Não como um instrumento de morte, de dor, de angústia, de choro, mas de sentido, de significado. E aí, para você seguir em frente, muito simples. Assim. Eu estava pensando numa coisa nessa semana que para mim foi meio uma porção de sentimentos. Eu estava lendo o Evangelho de Mateus e é engraçado que ele tem dois momentos ali incríveis para mim. O Evangelho de Mateus 4, eu estava lendo. Sim, ele começa dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E aí, logo em seguida, o diabo vai aparecer para tentá-lo.
E aí o diabo leva Jesus para o lugar mais alto do templo. E aí eu falei, como que na nossa cabeça, eu parei para pensar, como que na nossa cabeça as coisas estão invertidas, né? Porque na nossa cabeça a gente acaba pensando que Jesus é que nos leva para o lugar mais alto do templo e o diabo nos leva para o deserto. Que todo deserto que a gente passa, a primeira coisa que vem é, rapaz, o diabo está se levantando. O inimigo está se levantando. E aí quando você está lá em cima, você fala, Deus está abençoando, é Deus que está abrindo as portas. Mas não, o Espírito conduziu Jesus ao deserto e o diabo tirou Jesus de lá e levou ele para o lugar mais alto do templo. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ele enfrentar suas aflições e o diabo levou Jesus para o templo para ele pedir em nome de Deus que Deus os livrasse das aflições que ele ia passar. Intrigante isso, né? Intrigante isso. O Espírito leva Jesus ao deserto para ele enfrentar todos os desafios que ele tinha que enfrentar. O diabo leva Jesus para o lugar mais alto do templo para que Jesus peça a Deus, ele instiga Jesus para que Jesus peça a Deus para livrá-lo de todo momento que ele ia ter que viver. Você vai morrer para quê? Por tudo isso aqui? Nada. Agora mesmo, está na sua mão. Como é necessário pensar? Como é necessário refletir isso? Está com pressa de sair desse lugar que Deus te levou? Está com pressa de sair daí, de resolver essa situação? Está com pressa? Está com pressa de sair desse deserto? Você quer ir logo para o lugar mais alto lá? É o processo que vai ressignificar a gente. A cruz significa você. O sangue de Jesus não te livrou da cruz. O sangue de Jesus derramado preparou você para esse momento. Amém? Vamos ressignificar isso? Vamos aprender a enfrentar os nossos desafios de uma maneira mais íntegra? Vamos aprender a ideia de que se a chapa esquenta, a gente não derrete? Pode até dar uma tostadinha, mas a gente continua ali firme. A chapa pode esquentar, ela pode inclusive esquentar 7 vezes mais do que deveria. A gente não derrete, a gente não retrocede. Vamos entender que o trem pode ficar muito difícil e a gente não retrocede. Vamos aprender a ressignificar os nossos sofrimentos para a gente parar de enxergar os desertos como momentos que nos destroem, mas como instantes que nos significam. Vamos parar de enxergar as dores da vida como dores que vão nos destruir e começar a enxergar como dores que vão nos ressignificar. A cruz é o caminho que vai entregar do outro lado um homem, uma mulher ressurreto. Amém?